Pode voltar, Bruninho. E nós vamos aqui ser bem objetivos. Eu quero ser rápido também nesta noite. Estamos felizes porque o Brasil foi campeão, né, da Copa América no Maracanã. Podia ser contra a Alemanha, mas aí tem que ser outra Copa, né? Porque a Alemanha não joga a Copa América. Só para informar os irmãos. Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 7, mesmo sentados, mas reverentes ao Deus da palavra. Grato a Deus porque você, mesmo com um horário diferente, veio um pouco mais tarde. Diz assim as Sagradas Escrituras em Atos capítulo 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Verso 7, você pode ler comigo, mesmo que a sua versão seja diferente da do seu irmão que está ao seu lado, todos juntos são uma só voz. E crescia... Esse versículo é o texto que tem dado base para pensarmos 91 anos multiplicando o amor de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta: qual é o sonho que você tem para a sua família? Você deseja coisas muito boas, mais ou menos, ou você deseja coisas horrorosas para a sua casa? O que você deseja para a sua vida profissional? O que você sonha para a sua carreira? Coisas maravilhosas, muito boas ou horrorosas? Eu não sei se você aqui é um empresário. O que você deseja para a sua empresa ou um microempresário? O que você sonha para a sua microempresa? Que ela declare concordata, falência em pouco tempo, ou que ela cresça e se multiplique e você abra em muitos países do mundo? O que você sonha para a sua vida estudantil? Você que está aí fazendo prova para a faculdade, você quer ficar reprovado no pré-vestibular? Ou você sonha em passar na faculdade, entrar para fazer a pós-graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer o pós-doutorado, fazer o pós-doutorado fora do Brasil? O que você sonha para a sua vida? Eu tenho certeza que coisas maravilhosas, mas eu quero te fazer uma pergunta: o que você sonha para a sua igreja? O que você espera para a Igreja Batista de Itauá? O que você sonha para a Igreja de Cristo no Brasil? O que você deseja para o Evangelho nesta nação? O que você pensa acerca dos projetos e do futuro desta, pelo menos, comunidade que em 91 anos tem abençoado a Ilha do Governador em diferentes décadas da sua história? O que você pensa? O que você sonha para a Igreja de Cristo? A Bíblia diz no verso 7, capítulo 6, que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava. Tem algumas traduções que diz, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Você sonha com isso, querido? Você pensa nessas coisas? Ou a igreja para você é só o lugar que você vai no domingo quando dá? Ou a igreja para você é só aquele refúgio que é mesmo? Não vamos falar sobre isso. Eu queria pensar com você a partir de Atos capítulo 6 em 3 grandes características que brotam do próprio texto, em que eu acho que nós precisávamos abraçar. O Brasil precisa de igrejas fortes. O Brasil precisa de igrejas muito bem consolidadas
porque o tempo que virá não será fácil. Ouvimos hoje pela manhã um dos nossos missionários que trabalha num país fechado, esteve aqui dando relatório, falando, prestando contas, nos abençoando, falando de perseguição. Quem disse que nós não somos perseguidos no Brasil? Somos. Os cristãos são perseguidos. Eu queria ver aquele rapaz que tem o Masterchef, que lá em casa a partir dessa semana está proibido, com muita democracia lá em casa, entrar numa mesquita com a camisa que ele entrou no Vaticano, só que com 2 muçulmanos. Não tem coragem de fazer, porque nós os cristãos temos que perdoar, nós temos que amar. Que tipo de igreja no Brasil nós queremos ser? Uma igreja que se deixa moldar pelos padrões, uma igreja que está mais preocupada com a política, e agora pastor é sinônimo de cabo eleitoral, e nós vivemos esse cenário triste no Brasil, aonde lutamos tanto contra o voto de curral e hoje nós temos o voto de cajado. Que tristeza ver às vezes o cenário que a igreja evangélica brasileira patina, indo de um lado ao outro nos 2 polos, tanto da teologia, quanto da economia, quanto da política nesse país. Mas eu tenho alguns sonhos. Eu tenho alguns sonhos que a igreja continue firme, vigorosa, e passe por um grande despertamento espiritual, que alguns princípios da igreja em que eu sou apaixonado, sim, nunca tive vergonha de assumir isso, que é a igreja conhecida como a igreja primitiva. Ah, irmãos, essa igreja é fantástica. Os crentes dessa igreja são como eu e você, são imperfeitos, que caíam, que precisavam de ser disciplinados, com a música que cantamos hoje aqui, belíssima, que precisavam toda hora serem levantados, é verdade, mas uma igreja que tinha uma essência, uma unção, uma visão, uma missão muito bem delimitada. Gente que em pouco tempo, e olha que Jesus já tinha ido aos céus, tinha um colegiado apostólico de homens muito simples. Paulo só chega na liderança da igreja muitos anos depois. Mas aqui em Atos capítulo 6 eu quero sugerir algumas coisas do que poderia fazer, do que seria importante vivermos e experimentarmos como igreja no Brasil, não só como Tauá. E a primeira característica de uma igreja realmente que nós precisamos ver nascer nessa nação, e eu espero que ela chegue aqui, é uma igreja financeiramente viável e muito forte. Pastor, onde você viu isso no texto? Atos capítulo 6, a última frase: há um problema, preconceito, a igreja primitiva não é perfeita, a igreja primitiva nos revela problemas seríssimos. As viúvas helenitas estavam sendo esquecidas. Sabe aquele povo que é de outra nação, a gente deixa de lado. Estavam esquecidas de nada, havia uma dificuldade. Eles estavam de protecionismo. Primeiro o judeu e depois se sobrar para eles, para as viúvas gregas. Mas o que eu quero me deter nessa noite é que elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Senta para conversar com a Carol, que é a líder do ministério comunitário cristão desta igreja hoje, e pergunta para ela a luta que é para distribuir alimento uma vez por mês. E nesta igreja eles distribuíam todos os dias. E tem gente que acha que nesse tempo não existia dízimo, que a igreja era isso, que a igreja era aquilo, que era todo mundo muito pobre. Eram muitos pobres. Essa é uma igreja pobre. Gisele não conhece o meu esboço, não teve acesso ao esboço, e falou de um princípio que eu abro esta ministração. Uma igreja forte não é uma igreja de pessoas ricas, é uma igreja de pessoas generosas. É uma igreja de pessoas que eram tão pobres, que você lê no capítulo 2, no capítulo 3, uma história tão bonita, que eles estavam tão compadecidos, eles entenderam tanto esse princípio, ao ponto de vender as suas propriedades. Opa, peraí, propriedades? Quem é que tem dinheiro nesse tempo para comprar propriedade? Quando o império de Roma está dominando sobre o povo judeu. Esse povo, como Ananias e Safira, que morrem porque mentem, no capítulo 3,
No capítulo 4, se você acompanhar a história, você vê os discípulos no templo, e por causa da experiência de Pedro e João, dizendo: eu não tenho prata e nem tenho ouro, o que eu tenho eu te dou. A gente acha que essa igreja não tinha condições financeiras, que essa igreja não era forte. Espera aí, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vemos as pessoas compartilhando tudo que tinham. Era uma igreja que conseguia distribuir alimento todo dia. Como que isso acontecia? Era uma igreja de gente pobre, mas de gente generosa, de gente que acreditava que realmente era importante. E no capítulo 5 isso é tão grave que há uma mentira, e Ananias e Safira morrem porque mentiram ao Espírito Santo. Que coisa, irmãos. Isso não é Antigo Testamento, não, isso é Novo Testamento. É uma igreja forte financeiramente, uma igreja que é generosa, é uma igreja em que as pessoas têm alegria em compartilhar. E sabe por que eu digo que a gente tem que investir na igreja? Porque é só a igreja que investe na igreja. Como pastor? É só a igreja que investe na igreja. Conheci um rapaz, o filho dele jogava com o Lucas, e conversando na beira de campo, olhando o treino, ele disse da filha dele, que eu acho que nem tem religião, mas uma pessoa muito bondosa, e que, graças a Deus, está muito envolvida com as causas humanitárias, e uma das causas que eu gosto muito, que é a causa dos refugiados, porque nós fomos refugiados, por isso que eu gosto muito de cuidar dos refugiados. Por isso que eu gosto de abrir a minha casa, como fiz algumas vezes. Tive a oportunidade de ter um refugiado passando Natal lá em casa, porque um dia o povo de Israel foi refugiado no deserto, e a nação egípcia se abriu para receber a nação de Israel. E ele estava falando do carinho que ela tem com os venezuelanos, e se importando com a crise que acontece com aqueles que estavam aqui no Brasil. E ele falando de um projeto que ele teve que levantar recursos para mandar bolo para lá. E Maurício, foi muito dinheiro para levantar bolo, porque muita gente precisa ser alimentada. Eu falei: que bênção, gente investindo financeiramente em ONGs com causas humanitárias, nenhum problema quanto a isso. Mas essas ONGs não investem na igreja. São 11 anos de ministério pastoral. Eu nunca fui procurado por uma ONG para dizer: pastor, ficamos sabendo que a igreja de Itauá há mais de 40 anos tem um ambulatório, e nós vamos agora ajudar com o tratamento bucal das mulheres da Cristolândia que nós estamos fazendo aqui. Nunca vi gente, partido político, procurar a igreja para querer abençoar um projeto. Uma vez fizemos aqui uma feira missionária e recebi no meu gabinete 2 pessoas que queriam conversar comigo. Falaram: não, pastor, porque nessa feira nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, queremos botar aquilo assim, um projeto assim, porque nós amamos a causa e tal. Tudo bem, não tem nenhum problema. Só que eu não vou botar faixa, número e nem de candidato, porque eu não faço campanha. Ah, mas aí fica difícil. Você não falou que era por amor ao trabalho? Tem que ter sempre algo em troca. Uma igreja generosa, uma igreja que investe nela. Ah, pastor, eu gosto de investir em causas assim humanitárias. Bom, eu dou o meu dinheiro. Muita gente eu dou meu dízimo lá fora. Por quê, irmãos? Muitos escândalos nós tivemos que impediram o povo, que trouxeram realmente até vergonha para a nossa história. Temos sim uma história triste no Brasil, de enriquecimento ilícito, de gente gananciosa, manipulando a fé e pessoas. Tem sim, mas ainda existe muita igreja séria nesse país que merece um investimento do povo de Deus, que faz a obra de missões. Uma igreja, irmãos, financeiramente viável, uma igreja forte, uma igreja que no Brasil vai estar financeiramente saudável, para poder socorrer, para poder amar, para poder distribuir, se necessário for, o alimento diariamente. Em segundo lugar, essa é uma igreja também, o versículo 2 do capítulo 6, me chama a atenção o detalhe que Lucas, quando escreve para Teófilo, diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Se eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, é porque os discípulos estavam lá.
é uma igreja presente, é uma igreja que valoriza aquilo que acontece nela, é uma igreja de gente que se envolve. Eles estavam presentes, eles estavam sentados lá. Houve um problema, e onde os pastores encontraram o povo? Lá. É um povo que, se você olhar em Atos capítulo 2, você vai ver que eles se reuniam no templo e nas casas. E não é como hoje, que hoje nós nos reunimos no domingo. Por exemplo, a minha célula é segunda, de repente a sua é terça, a sua é quarta de tarde, quinta, sexta, a célula da minha esposa é de manhã, sexta-feira. A gente se reúne no templo e uma vez na semana nas casas. Essa igreja se reunia todos os dias, no pátio do templo e nas casas. Era uma igreja que andava presente. Como eu louvei a Deus pelo testemunho que ouvimos aqui no domingo passado, quando os casais para sempre estavam se formando no curso, casados para sempre, e aquela nossa querida irmã chegando, casal novo da nossa igreja, disse: irmãos, aproveitem o que é colocado aqui. Quando estavam? Semana passada eu lembro do que foi dito nessa hora. Aproveitem, porque se eu tivesse aproveitado lá atrás, se eu tivesse tido o que eu tenho hoje aqui, há 15 anos atrás, o meu casamento, e ela falou da realidade da vida dela, do que eles viveram. É gente presente, é uma igreja hoje que não abre mão. São os pais que não fazem festa domingo. É gente que prioriza: não, domingo eu estou lá, eu estou presente, eu não abro mão. Passear, viajar, irmãos, coisa boa, feriadão, sempre que puder, descanse, faz bem para a alma, para o corpo, para a mente, para o espírito. Mas eu sou uma igreja forte no Brasil quando eu estou presente, quando eu estou participando, quando eu estou dentro. Não é aquela coisa de, sabe, você que está frequentando a nossa igreja, só está frequentando, eu só vou no culto. Não frequente só não, venha ser parte, esteja presente, se envolva-se, esteja engajado. Tanta coisa boa acontecendo, tanta coisa, tanto projeto sendo ministrado, tantas necessidades a serem cumpridas, tanta gente a ser transformada. Essa é uma igreja de pessoas que estavam juntas, presentes, que se podia achá-los. Não como hoje os crentes contemporâneos, que ficam se escondendo para saber se fazem falta, exigindo uma ligação, exigindo uma visita, um e-mail, um tapinha nas costas, um cafezinho, um bolinho, um convite para um churrasco. E aí, não, gente que está presente. Fui procurado, eu estou presente. Não fui procurado, eu estou presente, porque eu também talvez não procure. Vamos estar presentes, vamos se engajar, vamos se envolver. O Brasil precisa de uma igreja presente, uma igreja forte. Em último lugar, eu disse que seria objetivo nessa noite, que para mim é o grande âmago disso tudo. E se a gente fosse escalonar, saímos do menos importante para um pouquinho mais importante. E agora, o que resolve? Nós precisamos de uma igreja de Estevãos. Nós precisamos de uma igreja de Estevão. A Bíblia diz que os pastores estavam tão preocupados com o foco do ministério deles. Qual é o foco do ministério pastoral? O ministério da palavra e da oração. Que eles não quiseram deixar isso. E elegeram 7 pessoas para cuidar desse problema. Delegação, liderança. Isso aqui vocês podem fazer, porque nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. É ministério. Por isso que eu gosto quando no concílio, algumas das igrejas que ainda fazem concílio, hoje tem igreja aí ordenando pastor sem concílio. Só consagra o pastor, não examina o pastor, o obreiro. Eu gosto quando o concílio examinatório vem lá, concílio examinatório do candidato ao ministério da palavra. É a obra que Deus chamou alguns para fazer. E nessa lista dessas pessoas, há alguém que se destaca. Não pelo dinheiro que tem, não pelas ofertas que dava, mas porque era homem cheio de fé e do Espírito Santo.
critério o currículo para ser líder nessa igreja ele tinha que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Mas a Estevão, a Bíblia deixa um detalhe: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. E os outros 6, ele só relata o nome, Lucas. E se você for observar o contexto depois do texto lido, o verso 8, você vai começar a ver que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós precisamos de Estevão, irmãos. Entenda bem o que eu vou dizer, de crentes anormais, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não é um crente muito certinho, não. É meio doidinho. Tem muito doidinho, crente doidinho, que é só crente doidinho. Não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Mas nós somos crentes muito normais, irmãos. Nós somos, às vezes, irmãos, muito religiosos. Nós somos muito batistas. Nós somos muito presbiterianos. Nós somos muito assembleianos. Nós somos muito metodistas. Nós somos assim, sabe? A nossa vida espiritual não passa mais por aquele fervor que o Espírito Santo de Deus nos toma. E aí a gente... a igreja, né? Esse mês eu dou o dízimo. Bem, eu gostei dos bancos, da cor dos bancos. Então eu vou dar meu dízimo. Não, muito claro, vai sujar. Nossa, quem pensou nisso? Só de raiva eu não dou meu dízimo. Aqui na ilha essas coisas não acontecem, mas em outros lugares sim. É gente que é mesquinha, que é pequena. É gente que não está cheia do Espírito Santo, que não tem experiência de oração. Qual foi a última vez, irmãos, que você orou por um enfermo e ele foi curado? Qual foi a última vez que bateram na porta da sua casa? Não para pedir quentinha, não para pedir aula de matemática, não para aprender sobre português, não para fazer reforço escolar. Quando foi que bateram pela última vez na sua casa? Não para te pedir carona, dinheiro emprestado, ou para te saldar uma dívida, mas bateram na porta da sua casa para dizer: me dá um pouquinho desse Deus que habita nesta casa. Eu preciso dessa vida de fé que vocês têm. Nós acabamos indo para um outro lado. Falta Estevão no nosso meio. Gente cheia do Espírito Santo de fé. Gente que não se contenta, que não se satisfaz com a presença de Deus, que é sempre mais. Gente que não tem mais do Espírito nele, porque o Espírito já foi derramado sem medida. É gente que o Espírito tem mais dele no controle do próprio Espírito. É gente que ama a palavra, é gente que ama a oração, a obra missionária. É gente que está envolvida com sinais e com prodígios. É gente que é tão cheia do Espírito Santo que às vezes acaba apedrejado, como Estevão terminou, vendo Jesus sentado à direita do Pai. É gente parecida com Cristo. É gente que não se acostumou a vir domingo e ir na célula. É gente que transforma o seu ambiente escolar numa célula. É gente que faz da sua casa uma igreja. É gente que oportuniza o seu trabalho para orar pelas pessoas. É gente diferente. É gente talvez que o mundo não seja digno. É gente que não faz só a diferença no céu, mas é gente que causa pavor no inferno. Eu sempre gostei da área de batalha espiritual, então sempre fui um crítico por causa das questões, dos grandes exageros que eu sempre observei nesse tempo. Mas eu sempre pensei nisso. Eu quero te fazer uma pergunta: você é uma ameaça para Satanás? A sua vida cristã ameaça o inferno? A maneira como você lida com as coisas espirituais, a maneira como você se comporta, como você pensa, os seus sonhos, os seus planos, eles em algum momento poderiam trazer uma preocupação para o inferno, ao ponto de ter uma foto sua lá, procurado.
procurar. Tem gente que quer foto na televisão, no Instagram, no Facebook, quer ficar famoso aqui. Gostaria muito de ter essa informação. Bem, não sei se eu gostaria de saber não, mas eu ficaria muito feliz se lá no céu o arcanjo Miguel dissesse: olha, Maurício, foi difícil, que os caras estavam te caçando à torta e à direita. Eu vou dizer: louvado seja Deus. Quero ser um crente normal, um pastor normal, dirigir uma igreja normal, de gente normal. Eu sonho, irmãos, com um tempo em que a gente passe a receber aqui 1000 pessoas por domingo. Como, pastor? 700 aqui em cima e 300 lá embaixo no culto simultâneo. E aí a gente passa a receber 2000 pessoas, porque vai ter o culto das 5 e o culto das 8. Um trabalho para fazer. Sabe, irmãos, há tantas vidas, tanta gente, para a gente viver essa vidinha. Vidinha. Eu vou lá na célula, eu vou na MCM, e aí eu vou lá na rede de mulheres, de família, de homens, eu toco, eu prego, e a gente vai. E o ambiente? E a ilha do governador? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Na ilha? Quem pode dar uma resposta à sociedade? O governo? A arminha? Educação? Filosofia? Ideologia? Se o Espírito Santo do Senhor derramar sobre nós um avivamento neste lugar, o governador da ilha será Jesus Cristo de Nazaré. E não importa quem se levante, vidas serão transformadas. Por quê? É gente que, como Estevão, era diácono. A função era servir as mesas, era cuidar. Não, você, Helene, não briga não, essa bolsa, a função dele era essa: ajudar a Carol no domingo na distribuição das bolsas. Porém, ele foi cheio do Espírito Santo de fé. Cadê Estevão, gente? E está fazendo sinais, e está fazendo prodígio. Ele era um crente diferente, porque era cheio do Espírito Santo. A gente ainda precisa crescer na fé, amadurecer, sair da mesmice e pensar em ser uma igreja realmente financeiramente forte, uma igreja potente, mas que tenha o Espírito Santo como carro-chefe. As pessoas vão vir aqui não porque os bancos agora estão acolchoados, não porque o pastor é novinho, não porque o pastor é velhinho, não porque o som é isso, porque o som é aquilo, com o projeto acústico que vai acontecer, essa parede aqui vai ficar tão bonita. Irmãos, eu tenho um sonho de juntar esses 2 prédios com uma película de vidro assim, linda, fazer uma... irmãos, um lugar bonito, confortável. O Rio de Janeiro está cheio. Mas como seria bom se eles entrassem aqui, nas nossas casas, nas nossas células, e percebessem que além de bonito, organizado e bem administrado, há uma presença no nosso meio que não permita que nunca mais eles voltem aqui. E aí a gente pode dizer: Igreja Batista Uá, o seu lugar é aqui. Por quê? Porque Deus está aqui. Que tipo de igreja? Eu quero, por medo de você não ler a pastoral, terminar lendo a pastoral. A conclusão da minha mensagem é uma ilustração. Era um domingo, o dia que o pastor não foi na igreja. Era um domingo muito bonito. O sol espreguiçou no horizonte bem cedo, os pássaros gorjeavam felizes. Tudo indicava que os cultos naqueles dias seriam concorridos. A presença maciça dos crentes. Às 8h30 começaram a chegar os primeiros crentes. Podia-se perceber a alegria com que vinham à casa de Deus. Às 9h em ponto, a diretora da EBD deu início aos trabalhos. A congregação cantava animada. Na divisão das classes, notaram algo estranho. A esposa do pastor não estava presente. O pastor também não estava à frente da classe dos candidatos de batismo. Na classe das crianças, os adolescentes não perceberam a ausência dos filhos do pastor. Estranho.
Tudo muito esquisito. O que teria acontecido à família do pastor? O vice-presidente, o Edmilson, estava doente. Mesmo assim, foi consultado, nada sabia sobre a ausência do pastor. Telefonaram para a residência pastoral, ninguém atendia, nunca havia acontecido algo semelhante. Aproximava-se a hora do culto e o pastor não chegava. Ninguém sabia quem era o pregador, aliás, sequer havia alguém escalado para dirigir o culto. O ministro de música, muito sem jeito, comunicou à igreja a ausência do pastor, leu um salmo, fez uma oração e despediu os crentes. Estava terminado o culto matutino, todos voltaram para os seus lares acabrunhados, uma expressão usada na década de 80. Alguns membros resolveram dar uma chegada na casa pastoral. Ninguém atendia, até que o vizinho deu uma surpreendente informação. O pastor saiu hoje bem cedo com a família. Estava com uma vara de pescar e uma cesta de piquenique. Foi em direção ao litoral, ninguém acreditou. Na hora do culto noturno, o pastor também não apareceu. O irmão ficou plantado à porta na casa pastoral, aguardando novidades. Devia ser seminarista. Às 8 da noite, aproximando-se um carro bem familiar, era o pastor. Fisionomia cansada, rosto queimado de sol, os filhos com areia nos pés, todos com roupas de banho. Pastor, hoje é domingo. O senhor esqueceu das atividades da igreja? Estão todos lá esperando o senhor? Exclamou o irmão. Aquelas perguntas não removeram a tranquilidade do pastor. Sem respondê-las, entrou em casa e mandou que o irmão aguardasse, seminarista. Tomou um banho e depois veio conversar. Ouviu outro breve relatório. Pastor, o culto da manhã ficou prejudicado pela sua ausência. O evangelismo à tarde foi feito com pouquíssimas pessoas. No culto da noite ninguém sabia se podia contar com o irmão. O que aconteceu, pastor? Pastor Gesiel responde: não aconteceu nada. Disse seriamente o pastor: como ando cansado, resolvi imitar alguns irmãos da igreja. Utilizei o domingo do Senhor para fazer outras coisas. Imitei também alguns líderes que desaparecem sem dar qualquer explicação. Pensei comigo mesmo: ninguém sentirá minha falta. Achei que certamente os outros crentes fariam a obra de Deus. Aquele irmão saiu pensativo da casa pastoral. Reconheceu que cada crente tem a sua parcela de responsabilidade na obra de Deus. Conscientizou-se de que a obra não é apenas do pastor, mas de Deus. Viu como a indiferença, os atrasos desnecessários, as ausências injustificadas atrapalham o crescimento da igreja. E uma pergunta, entretanto, não lhe saía da mente. E ela eu termino nessa noite: como andaria a igreja se o pastor e os outros irmãos resolvessem imitar a sua vida? Templo constantemente fechado ou abarrotado de visitantes? Bancos vazios ou novas células e congregações? Homens amarrados pelo pecado ou pessoas regeneradas, salvas por Cristo? Como estaria a sua igreja se o pastor e os outros crentes imitassem a sua vida? Adaptado do boletim ou acariense da Igreja Batista de Acari, de 31 de julho de 1983. Como estaria a nossa igreja se você imitasse a minha vida? Como estaria a nossa igreja se eu imitasse a sua vida? Que Deus nos dê a graça de vivermos um tempo novo. Vivemos hoje pela manhã um momento de disciplina. Vivemos nesta manhã um momento de lágrimas. Choramos juntos aqui, liberamos perdão, restauração. Ceiamos juntos. Porque eu creio que sobre a nossa igreja virá um novo tempo. Eu creio sobre as famílias da nossa igreja
Estão vindo um novo tempo sobre a nossa vida espiritual. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um pastor cheio do Espírito Santo, de fé, de ousadia, de continuar caminhando, mesmo que as finanças digam o contrário, mesmo que a política diga o contrário, mesmo que a economia, mesmo que os inimigos se levantem, como nós cantamos aqui, nós não vamos parar, nós vamos levantar, porque eu sei no Deus em que nós temos crido. Queria orar com você. Feche seus olhos nesse instante. E se de alguma forma esta palavra mexeu com o seu coração, se de alguma forma você está aqui nessa noite atravessando um mar de uma revolta, uma luta muito grande, em que você está talvez se dando desculpas a partir disso, quero dizer que Deus tem cuidado de você. E se quer você nesta noite tomar uma posição, pastor, eu quero tomar uma posição diante disso, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, eu quero estar presente, eu quero me envolver, eu quero ser alguém diferente, eu quero fazer parte do novo de Deus, eu quero viver um tempo em que as pessoas escrevam sobre a minha história, eu quero que a minha vida, imitada pelos meus pastores ou pelos meus irmãos, gerem um avivamento no nosso meio. Se essa palavra te desafiou e você quer participar desta oração, eu queria que você ficasse de pé nesse seu lugar. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero orar por vocês, seja quem for, quantidade de pessoas. Pastor, ora por mim, eu quero esse tempo. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Mais pessoas que desejam viver esse tempo, Deus te abençoe. Deus abençoe aquele casal. Vai ficando de pé, você que deseja viver esse tempo extraordinário. Senhor, mexe com a estrutura da minha agenda, com a minha vida de oração, com a minha vida de amor à tua palavra, com o serviço, com as minhas finanças, com amor à igreja. Fica de pé, Deus te abençoe no nome de Jesus. Mas irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus, que você seja alguém realmente modelo para os fiéis, que se junte a esse exército do Senhor. Fique de pé, Deus te abençoe, Deus te abençoe. As pessoas que estão ficando de pé, fique de pé no seu lugar nesse instante. Você que quer, Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe aqui à minha esquerda, estou vendo gente de todas as idades. Cadê os jovens de pé, irmãos? Queria os jovens de pé nessa hora. Preciso muito da juventude de pé, que se abra para esse tempo. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Na galeria, aqui embaixo, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos diante de um tempo onde o teu Espírito Santo urge de usar as nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja que glorifica o teu nome. Nós queremos talvez ser uma igreja que tenha lá, Senhor, o seu endereço, a sua marca, a nossa logo, como um foco do alvo de um ataque do inferno. Isso significa que nós estamos atingindo o nosso objetivo. Não queremos ser mais uma religião, não queremos ser mais uma comunidade de fé que se reúne tão somente dentro desse templo. Ó Deus, nós queremos ser um exército cheio de Estevãos nesse lugar, vivendo sinais e prodígios, pregando a tua palavra, gente presente, gente engajada, gente firme, gente que é generosa, que não dialoga, que não está preocupada, mas gente que se investe, que é generosa com dinheiro, que é generoso com tempo, que é generoso com o talento que recebeu. Ó Deus, sopra sobre a Igreja Batista de Itauá um tempo novo, declara sobre nós, Altíssimo, um tempo, Senhor, diferente, um tempo em que a gente possa dizer que o Senhor tem nos abençoado. Eu louvo por esses irmãos que humildemente são tocados pelo Senhor nessa noite e desejam, Pai, um momento espiritual diferente. Que eles percebam que neste domingo o mais importante que aconteceu não foi o Brasil ter sido campeão da Copa América, mas foi o Senhor ter tocado na sua alma, na sua vida. Restaura cada vida aqui nessa noite, para a glória do teu nome. Obrigado por essa celebração. Abençoa esta semana
de trabalho, abençoe a escola bíblica de férias, abençoe o curso, Senhor, no sábado, sobre evangelismo e missões, que a proeminência do reino de Deus esteja conosco, esse semestre agora, onde vamos estudar o reino de Deus na escola dominical, abençoa, Senhor, dia 4 de agosto, nós teremos aqui a nossa festa das águas, o primeiro batismo desse ano, Senhor, o curso de batismo, Senhor, as células, as novas células que se multiplicaram, que começaram essa semana, nós te damos graça, porque temos visto, apesar de nós, o Senhor no meio da tua igreja, ungindo, capacitando, restaurando para a glória do teu nome. Muito obrigado, porque esta semana nós cremos, será uma semana de bênção, de vitória para a glória do teu nome. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, as consolações e a unção do Espírito Santo da promessa, seja com teu povo neste lugar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Você pode sentar.